Hoje a gente vai falar sobre 5 estratégias que você como médico pode aplicar no teu consultório, na tua clínica, justamente para economizar os tributos, e esse é o melhor momento para começar a pensar nessa estratégia. Estamos chegando ao final do ano, vai haver no ano que vem a mudança do regime tributário, se você quiser. Então agora é o momento da gente pensar e começar a planejar para 2025, para que a tua clínica comece a faturar e realmente não devolver esse dinheiro que você recebeu pelo teu trabalho para os tributos e justamente ter um lucro maior na tua clínica. Vamos lá. Primeira estratégia que a gente pode aplicar é sobre o INSS. Sim, às vezes um médico pode estar recolhendo muito acima do teto, do teto do INSS, os tributos, e você nem está percebendo que você está perdendo esse dinheiro. O teto do INSS hoje, em 2024, é R$ 7.786. Isso quer dizer que se você contribui com um salário maior do que isso, você está recolhendo a maior. E como é que a gente sabe disso? Porque às vezes, principalmente os médicos, têm muitos vínculos. Isso quer dizer, você pode trabalhar no seu consultório, você pode trabalhar numa clínica ou em diversas clínicas se você está começando ainda, você pode dar aula numa faculdade sendo professor, você pode ser contratado de um hospital, de alguma clínica, de algum laboratório. Existem muitas formas que o médico pode trabalhar e dependendo, você pode estar recolhendo o imposto, a parte tributária, na verdade, a contribuição, de vários lugares. Porque quando você recebe o teu salário, já é recolhido o INSS e o imposto de renda da pessoa física, se você está trabalhando como pessoa física. Isso quer dizer que não cabe a você ir automaticamente ver o percentual do INSS que você deve pagar e então pagar. Não, já é recolhido automaticamente. Então, às vezes, você nem percebe... Minha cachorrinha tá fazendo barulho. Você nem percebe que está pagando esse valor porque é descontado no teu salário. E essa forma de contribuir ao INSS é de formas diferentes. Em alguns lugares, o recolhimento de 10%, se você tem, digamos, convênio, com algum plano de saúde, vai ser 20%. Então, esses cálculos são necessários para que a gente entenda efetivamente quanto você recolheu. Então, vamos para a parte prática. Então, digamos que numa clínica que você presta seus serviços, você recebe R$5.000. Então, a gente ainda tem um percentual, dos 7.800 do teto. Mas você, além desses 5.000, você trabalha numa faculdade ganhando R$10.000. Então a gente já chegou em 15. Lembra que o nosso teto era 7.700? Isso quer dizer que às vezes você vai somando, às vezes seu salário já é 15, 30, 40 mil e de todos esses lugares você está recolhendo a maior. Então imagina se a gente fizer o cálculo de quanto você pagou a maior, e veja que pode ser recolhido, quando a gente for pedir a restituição, a devolução desses valores, dá para pedir de 5 anos atrás. Então pode ser até que no início da sua carreira você estava trabalhando em vários lugares, agora você já está mais estabilizado, tem o teu consultório, mas os valores anteriores dos últimos anos a gente pode pedir a devolução. Então é um cálculo muito legal que a gente faz, então, justamente para ver o que você deveria ter pago e quanto foi acima. E a partir daí, a gente entra com uma ação solicitando, então, a devolução desses valores, que pode chegar desde 20 a 100 mil reais, Depende de quanto você trabalhou e quanto foi a tua contribuição. Além disso, se agora, no momento que você está, você tem vários vínculos, a gente pode também entrar com uma solicitação para a gente ver, então, qual é o lugar que você já recolhe o teto e nos demais lugares pararem com esse recolhimento para que você deixe de pagar a maior. Cabe lembrar também que não é culpa da instituição que você está trabalhando esse recolhimento a maior, Por ela tem o dever de fazer esse recolhimento e também ela não sabe onde você tem outros vínculos, onde você também trabalha, Então não é, digamos, o hospital que é malvado e quer tirar dinheiro de você, não, é obrigação deles. Então cabe você, o contribuinte, analisar e ver que você está recolhendo a maior e entrar com esse processo justamente para que se pare esse recolhimento a maior dos seus valores e a gente consiga a devolução e a partir do ano que vem você já comece a tributar, a recolher para o INSS somente o necessário. O segundo ponto que a gente deve se atentar é sobre as despesas dedutíveis. O que é isso? Quando você tem gastos com o teu consultório, justamente com a tua empresa, para que você consiga manter essa empresa, existem gastos como tributos, o IPTU, a luz, a internet, o seu jaleco, as luvas, os insumos, o que você compra para aplicar nos seus pacientes, os anestésicos. Se você
sempre tem que se aprimorar. Então, digamos, você vai no congresso, os livros que você compra, os cursos, tudo que você efetivamente gasta para manter a tua empresa, o teu consultório, podem ser despesas dedutíveis. Mas aí que conta que a gente precisa iniciar esse planejamento. Por quê? As despesas dedutíveis só podem ir na pessoa física. Isso quer dizer, você deve ter na nota fiscal com o seu nome, o seu CPF, não na empresa, né? Porque geralmente quando a tua empresa está no Simples Nacional e no lucro presumido, essas despesas não se enquadram como abatimento para fazer o cálculo do imposto. Então, quando a gente está falando de imposto de renda da pessoa física, o que a gente tributa, né, naquela faixa progressiva que chega até os 27,5%, é na verdade o lucro. Isso quer dizer, vai ter todo o teu faturamento, o que você recebeu pelo teu salário dos teus pacientes, menos as despesas, então todos os gastos que você teve justamente para manter o teu consultório e a tua empresa vão resolver, né, vão finalizar com o lucro. Então a gente faz o cálculo. Renda menos despesas é igual ao lucro, e esse percentual, então, que é tributado. Então, o que a gente faz para realmente pagar menos imposto na pessoa física? A gente diminui o lucro para justamente, então, mostrar que vai ser um pagamento menor. Então, a gente coloca várias despesas na tua parte do imposto de renda pelo teu carnê-leão, pelo livro caixa. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente coloca então algumas partes, algumas despesas da tua pessoa jurídica, que às vezes tu pode estar colocando como despesa da pessoa jurídica, mas que não abatem na pessoa jurídica, no imposto de renda da pessoa jurídica, a gente transforma então para a pessoa física. Mas veja, isso deve ser um estudo, a gente deve calcular justamente para que seja correto, né? A gente não pode tirar tudo de despesa que você teve na sua pessoa jurídica para a pessoa física. Isso são estratégias tributárias que a gente deve ter muito cuidado e realmente ver a viabilidade disso, né? Então, até mesmo eu tenho um e-book com todas as despesas que você pode usar dedutíveis, que você pode ver no link abaixo, porque justamente é uma forma muito boa que a gente vê que a gente consegue economizar, porque às vezes um curso que você paga para alguma atualização sua custa 3 mil, 4 mil reais, mais até, e pode ser dedutível. Até mesmo a tua contabilidade pode ser dedutível, os teus advogados que você vai contratar justamente para fazer todo o teu planejamento tributário, o teu marketing, tudo assim que realmente gere uma forma para que você consiga melhorar o teu tratamento com teus pacientes, que consiga melhorar o teu consultório, né, a tua empresa em si, a gente pode ver e colocar como despesa. Então isso realmente é uma forma muito boa também de controlar os teus gastos, né, e planejar uma melhor forma financeira para a tua empresa. Terceiro ponto, a terceira estratégia que a gente pode utilizar também para reduzir o percentual do tributos é o fator R. O que é isso? Quando você está no Simples Nacional, para as empresas médicas existem dois anexos que são as formas de tributação, né, como vai ser feito o cálculo da tua tributação, que são o anexo 3 e o anexo 5. Que são diferentes, né? E a gente consegue enquadrar uma clínica no anexo 3 ou no anexo 5 com base no fator R, que é um cálculo para ver quanto a folha de pagamento, ou seja, quanto teus gastos com funcionários representam no teu faturamento. Se representam mais do que 28% do teu faturamento, podem estar enquadrados então no anexo 3. Se a tua folha de pagamentos é menor que 28%, então você vai ser enquadrado no anexo 5. Veja então, para clínicas que têm esse alto gasto com folha de pagamentos, e pode ser também o seu prolabore, né, que digamos que é o salário dos sócios, que isso coloca então no anexo 3, que começa, tem também realmente uma parte progressiva da tributação, mas começa com 6%. Né? Isso é maravilhoso, realmente é a menor tributação que a gente consegue. E veja que quando você está automaticamente no anexo 5, a sua tributação começa por 15,5%. Então, é uma disparidade muito grande. Então, quando a gente tem uma clínica que esteja propícia, né, para estar no Simples Nacional, a gente sempre tenta colocar ela no anexo 3, porque é o mais vantajoso. Então, digamos que você está começando, teu faturamento ainda chega a 30, 40 mil e você ainda não tem como chegar na equiparação hospitalar, que a gente vai comentar depois, você pode então começar no Simples Nacional no anexo 3. Pode ser que você tenha uma secretária, você talvez tenha um auxiliar, você tenha pessoas que você contrate. Se o teu faturamento é alto e a tua folha de pagamentos está menor, né, o pagamento que você dá para os seus funcionários está menor
do que 28%, a gente aumenta o teu salário, o Prolabore, né? Então, justamente para se enquadrar na folha de pagamentos a 28%. Isso é uma estratégia que, obviamente, deve ser vista com melhor cuidado, com um planejamento tributário, para que a gente analise justamente como funciona a tua clínica, porque quando a gente tem um Prolabore alto, o restante só vai ser a distribuição de lucro, que é isento de tributos. Então, você vai ser tributado imposto de renda e INSS por esse valor. Então, às vezes, tem gente que coloca, né, quando vai fazer o estudo tributário, coloca um Prolabore baixíssimo, né, um salário mínimo, justamente para que a tributação do INSS e da pessoa jurídica seja menor. Mas daí a gente tem que ver, será que vale mais a pena dessa forma e estar no anexo 5, que tributa 15% no mínimo, ou melhor a gente fazer uma outra estratégia e estar no anexo 3? Depende, né? Realmente a gente tem que analisar como é que é a tua estrutura, justamente para ver como é que isso funciona. A quarta estratégia é o ISS fixo. O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma empresa médica, a gente é tributado em vários tributos, né? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS e ISS. E o que é o ISS que a gente vai falar agora? Imposto sobre serviço, então, o ISS é o imposto municipal que é cobrado pela prefeitura, então. E vai depender, então, do valor dele, vai depender do município que você reside, que você atua. Então, o ISS pode ser de 2% a 5% e tem essa disparidade dependendo de cada município. Quando a gente vai fazer o cálculo e a gente vê que a empresa talvez é pequena, é um único sócio ou são poucos sócios e a gente não consegue se enquadrar na equiparação hospitalar, que sempre provavelmente é o mais benéfico, aí existem outras formas de tributação que são de planejamento, que são como o ISS, né? Então, a gente sabe que a contribuição social e o imposto de renda são os maiores tributos, os mais onerosos, mas o ISS também pode ser caro. Quando a gente pensa em ISS, pensa, nossa, 2 a 5% parece pouco, mas se for ver, se você tem um faturamento médio mensal de 30 mil reais, então 5% disso seria 1.500. Se a gente for fazer vezes 12, já dá quase 18, 20 mil reais. Então, se a gente consegue aplicar o ISS fixo, que é o quê? Em vez de você pagar mensalmente um percentual do faturamento pela alíquota do ISS, a gente coloca um fixo, que é anualmente você vai pagar um valor específico por profissional que atua, para então ser feito o cálculo. Então, às vezes a gente consegue que o ISS fixo, que obviamente vai depender de cada município, seja 2 mil, 3 mil reais por profissional. Então, veja a disparidade, né, entre 18, 20 mil reais e 5, dependendo, né, porque como a gente vai ter que somar os profissionais os sócios que atuam, a gente vai fazer um cálculo de 2 mil, 3 mil, enfim. Mas veja, é muito bom quando a gente consegue fazer esse cálculo para analisar o que é mais benéfico, porque uma economia às vezes de 10, 15 mil reais por ano. Então, para ter o ISS fixo, ele deve ser feito todo o estudo, né, planejamento então, mas a gente deve pensar que existem formas societárias específicas para isso, regimes tributários também, e depende de quantos profissionais atuam como sócios na tua empresa. Então, realmente, a gente precisa fazer um cálculo justamente para ver o que vai ser mais benéfico na tua situação. E por fim, a melhor forma de redução de impostos, que é o que eu vejo que acontece mais aqui no escritório, é a equiparação hospitalar, que eu já mencionei em alguns outros vídeos, que justamente é uma forma de tributação que equipara a tua clínica, o teu consultório a um hospital, que tem benefícios fiscais concedidos por lei desde 1995, justamente por causa do seu caráter de promoção da saúde. Quando você preenche os requisitos, né, você é uma sociedade empresária, você presta serviços que sejam equiparados ao hospital, que é o quê? Você presta serviços como cirurgias, procedimentos. A única parte que não se enquadra é realmente a parte mais estética e a parte de consultas. Você tem fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapia ocupacional dentro da sua clínica. Então, tudo isso pode ter uma redução drástica de quase 70%, né? Esse cálculo acontece porque lembra que a gente já falou, ISS dos outros tributos são muito menores do que a porcentagem de onerosidade, na verdade, né, do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social. Que quando a gente vai fazer o cálculo, a base de cálculo, isso quer dizer faturamento vezes a base de cálculo para serviços, que é 32%, então vezes a alíquota do imposto, reduz para, né, quando a gente tem equiparação hospitalar, do faturamento vezes 12%.
né? A gente vê de 32 para 12 no imposto, ou até mesmo de 32 para 8 na contribuição. Isso é muito grande, né? É uma redução altíssima. E isso que faz com que você reduza muito o percentual de impostos a ser pagos. Então, quando a gente consegue ver e comprovar que a tua clínica faz jus ao benefício de equiparação hospitalar, a gente consegue essa redução gigantesca. Às vezes você consegue quase 50, 100 mil reais por ano de redução. E isso é muito grande. Imagina tudo que você pode fazer com esse valor, né? E melhor ainda, se a tua clínica já tinha todo esse enquadramento, a gente consegue a restituição dos últimos 5 anos. Então, realmente, essa parte de planejamento é muito importante. No ano que vem, a gente sempre quer começar a ter uma redução maior e justamente por causa da reforma tributária, é melhor agora a gente já estruturar, já enquadrar, porque infelizmente a gente não tem notícias muito boas sobre o andamento da reforma e como os profissionais liberais vão ser tributados. Então, justamente agora é uma forma de você se planejar, utilizar alguma dessas formas ou até mais de uma dessas formas para economizar tributos, para que você tenha então mais benefícios, você tenha mais dinheiro, você consiga então realmente investir na tua clínica, investir em você, enfim, somente poder ter mais dinheiro para utilizar ao teu dispor. Aqui no escritório, a gente faz toda uma análise tributária, justamente é esse o objetivo, para que a gente consiga te ensinar e adequar a tua clínica à melhor forma possível de tributação. Sempre a gente visa a redução dos tributos. Meu nome é Rafaela Zaposser, eu sou advogada, sou especialista em Direito Médico e Tributário. No meu escritório faço toda a parte tributária e empresarial para clínicas. Se você tem alguma dúvida, queria entrar em contato, a gente pode te auxiliar. Qualquer dúvida que você tiver, escreva também nos comentários e me siga aqui, porque tem muitos vídeos explicando como é que você pode melhorar o teu atendimento, melhorar a tua parte financeira da melhor forma ética e legal possível. Até o próximo vídeo.